paz, igreja linda do Senhor Jesus. Graça e paz, amados que estão em casa acompanhando o culto. Amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra e que ela vem trabalhando comigo primeiro, né? A palavra vem trabalhando conosco para depois trabalhar. Eu quero compartilhar essa palavra que quando a pastora enviou esse versículo, ela ficou realmente martelando. E está lá em Mateus 26. Pegam lá Mateus 26. Mateus 26, iremos começar lá por Mateus 26, 33. Vamos ler algumas porções, aí acompanha aí na sua Bíblia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda-me que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aí mesmo em Mateus 26, eu quero que vocês vão lá para agora por 69. Olha o que aconteceu. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estava com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E ainda, para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximou-se que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles. Porque o teu nome, o teu modo de falar, o denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Feche os teus olhos, vamos orar mais um pouco. Ó Deus poderoso, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe do nosso deitar, do nosso levantar. Deus, em nome de Jesus, venha falando conosco. Venha, Deus, em nome de Jesus, retirando o coração de pedra e colocando um coração de carne sensível ao teu falar. Retira, ó Deus, as escamas, a surdez espiritual, que possamos estar atentos ao que o Senhor dizes, Pai. E obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Deus. O Senhor venha conduzindo, que não seja eu, mas que seja o Senhor a falar, ó Pai. Em nome de Jesus. Quando negamos a Cristo? Quando negamos a Cristo? Esse é o tema da nossa palavra dessa noite. Sexta forte, né? Como negamos a Cristo? Observando o texto, observando a atitude de Pedro, podemos ver que ele fez, muitas vezes nós também fazemos. Ou seja, jurar, prometer, afirmar que não queremos negar a Cristo. Mas muitas das atribuições, as negações de Pedro, podemos fazer um paralelo com as nossas vidas.
Pedro, ao ser avisado pelo Senhor que ele iria negar, ele jurou que não negaria. Mas no decorrer do acontecimento, Pedro se vê de frente a 3 situações, onde ele por 3 vezes nega pertencer ao Senhor. Nega o Senhor. E o galo canta, e ele se lembra das palavras do mestre, e se retira aos prantos. Então, quando lemos essa passagem, nós ficamos indignados com Pedro. Mas será que só Pedro foi quem negou Jesus? Essa é uma pergunta. Será? Eu quero contar aqui um testemunho de um jovem cristão. Esse jovem cristão, ele foi para a faculdade. E assim, na faculdade também tinham outros jovens cristãos naquela sala. E aí esse professor novo na turma, ele entrou e já entrou de cara perguntando: tem algum cristão aqui? Pela segunda vez, nessa primeira vez ele perguntou, houve um silêncio na sala. E ele perguntou novamente: tem algum cristão aqui? Ninguém respondeu, ninguém levantou a mão. E pela terceira vez ele pergunta: tem algum cristão aqui? Bom, se tendo ou não, eu sou um cristão. E eu tenho um costume, nas minhas aulas, sempre começar com oração. Porque eu consagro tudo que eu tenho, tudo que eu sou para Ele. E aí o professor começou a orar. E aquele jovem cristão ali no fundo da sala, ele ficou tão chateado, tão para baixo com ele mesmo. E ao retornar, a primeira coisa que ele procurou outro dia foi o pastor dele. E ele falou: pastor, eu fiz uma negação federal, daquelas federal mesmo. Pastor, meu filho, o que foi? Eu neguei a Cristo por 3 vezes. Assim como Pedro. O professor entrou na sala de aula e perguntou se tinha algum cristão. E eu não esbocei nenhuma reação. Não levantei a minha mão. Mas estou muito arrependido. Eu não sei, não consegui nem dormir de arrependimento por negar o Senhor naquele momento. E aí o pastor disse para aquele jovem: faça alguma coisa louca para Jesus, já que você está tão arrependido, né? Faça uma coisa louca para Jesus, porque Jesus é misericordioso. Jesus é o nosso grande Deus eu sou. E ele, pensando o que ele ia fazer, ele comprou 50 Bíblias. E antes da aula começar, ele colocou em todas as cadeiras. E aí, quando a aula começou, ele falou: eu quero chamar a atenção aqui dos amigos. Eu quero declarar aqui que eu sou um babaca. Meu nome é fulano de tal. Ontem o professor perguntou quem era cristão e eu neguei a ele. Mas eu quero redimir aqui: eu sou um cristão arrependido dos meus atos. E eu trouxe um presente para vocês, que são essa Bíblia. Que é o melhor presente, que é a palavra do Senhor. A partir daquele momento, foi um divisor de águas na vida daquele cristão, daquele jovem. Aí eu pergunto: quando eu e você negamos a Jesus? Muitas vezes negamos a Ele. Em vários casos, o galo já está até rouco de tanto cantar. E negamos. Negamos Jesus quando? Quando deixamos de orar. Olha quem diz Lucas 22, 44, 45, anotem aí para depois vocês lerem, que enquanto o mestre orava intensamente a ponto de suar gota de sangue, Pedro dormia tranquilamente com os outros discípulos. É assim que acontece nas nossas vidas também. Quantas vezes vamos dormir tranquilamente, sem agradecer
o que temos vivido. Quantas vezes acordamos e esquecemos de pedir a Deus por aquele dia. Quando recebemos uma bênção do Senhor, nem lembramos de agradecer. Inúmeras vezes fazemos isso. Quantas vezes nós já negamos a Jesus com atos, com atitudes, com maneiras, com falas, com pensamentos, com desprezo, com descaso, não dando devida importância. Quantas vezes nós proferimos palavras que foram liberadas no mundo espiritual, palavras de morte, palavras fortes de raiva, de ódio, de descaso, palavras malignas, palavras contra alguém ou contra nós mesmos. Às vezes no dia a dia nós observamos que estamos dando um falso testemunho de oração. Pois no lugar de orarmos, damos ênfase a palavrões, a iras, a contendas, brincadeiras, piadinhas, que depreciam ou denigrem a uma pessoa. Como a pastora disse em sua ministração, cuidado com o que você fala. Amados, a palavra, ela tem poder. Eu li há muito tempo atrás um livro que ele não era cristão e o autor disse, a palavra dorme seu sono profundo. Quantas vezes duvidamos de Deus, até orando, nós duvidamos da face de Deus, que Ele tinha um poder, ou queria fazer algo. Quantas vezes achegamos a Deus com raiva, com ódio disfarçado, com falta de fé, com dúvidas. Quantas vezes pedimos prosperidade, mas não dizimamos nem ofertamos. Quantas vezes andamos o contrário de tudo que estamos aprendendo no Evangelho e ainda culpamos a Deus. Temos de saber, amados, que nossas palavras estão sendo de agrado ao Senhor ou não. Você me ama? Pedro, você me ama? João, você me ama? Maria, você me ama? José, você me ama? Lucas, você me ama? Laureci, você me ama? A pergunta de Jesus feita a Pedro é feita a todos nós. Todos nós já negamos a Jesus. Mas quantas vezes negamos? 3, 4, 10 vezes? Quantas forem as nossas afirmações positivas a Jesus? Quantas são as liberações, anulamento espiritual? Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Quantas vezes forem que eu duvidei, quantas vezes foram que eu pequei, as atitudes que não agradavam ao Senhor. Tu me amas? Sim, eu te amo. Ah, Deus, anula então, Senhor, no mundo espiritual, as minhas palavras de morte, de dúvidas, meus atos de consequência que geram desgraça. Eu libero perdão para aquela pessoa que quis mal. Eu a perdoo para que também possa ser perdoado. Eu anulo toda a palavra de morte que disse contra o meu esposo, contra a minha família, contra os meus amigos, todas as vezes que duvidei que fosse um cristão verdadeiro. Uma mãe exemplar, uma boa esposa, um bom trabalhador, um pai amoroso. Amados, quem se expõe sem reserva ao amor de Deus é alvo de sua graça. Quem se expõe sem reservas ao amor de Deus é alvo de sua graça.
Então continuamos negando. Negamos a Jesus quando? Quando negamos a Jesus? Quando nos associamos às trevas. Olha o que diz em Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Alguém aqui já tentou fazer a experiência na escola, já ouviu a água e o óleo? Elas não se misturam. Não se misturam. No intuito de alcançar vidas para Jesus, precisamos tomar muito cuidado para que, ao invés de convertermos o ímpio ao cristianismo, nós somos convertidos por eles. Pedro, ao ser identificado por aquela criada, ele negou pertencer ao grupo de Jesus. E ao nos associarmos às trevas, não mais nos identificaremos como seus seguidores de Cristo. Ao ocultarmos a marca do sangue do Cordeiro que nos lavou, muitas das vezes por vergonha, por medo de sermos taxados como crentinho, careta, nós damos razão ao mundo secular. Hoje podemos observar que a influência do mundo secular se faz tão presente que as coisas corriqueiras, normais, nos fazem negar a Jesus. E aí eu quero contar um testemunho aqui de que como que é tremendo as ferramentas colocadas aqui nessa igreja, todos os dias, às 6h15 da manhã, que é o devocional. É a oportunidade tremenda de crescermos na graça e no conhecimento de Cristo. Tão tremendo que esses dias, num aconselhamento, acompanhada com a irmã aqui, e eu comecei a usar exatamente o devocional do pastor, naquele aconselhamento. Falei, pois é. Se você ouvisse o devocional do pastor, saberia que aquelas são palavras preciosas, é um divisor de água na sua vida. Assim como eu estou usando também nos discipulados, usarei para a minha vida e estou usando para a minha vida. Ferramentas tremendas, amados, que nós precisamos alimentar, porque negação a gente nega todos os dias, mas precisamos buscar, ferramentas nós temos. Ei, líder, acorda, devocional está aí, na sua mão. Negamos a Jesus quando? Negamos a Jesus quando passamos a seguir de longe. Passamos a seguir Jesus de longe. Olha lá em Mateus 26, mesmo Mateus 26, que é o 73 e 74. 73 e o 74. Logo depois, aproximando-os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Como diz o pastor, há uma nuvem de testemunhos sobre nós. Quero também ler com vocês em Apocalipse 3, 14, 15. Apocalipse 3, 14 e o 15. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és tão fria, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Nós temos muito hoje, crentes, café morno. Porque o café quente, ele já decidiu, eu sou quente ou eu sou frio. Mas vimos aqui, quando ele fala, nem quente e nem frio. Mas é horrível você tomar um café morno. Ninguém gosta. Tem meio termo. Então precisamos estar perto de Jesus, não de longe. Não em cima do muro. Não sendo café, não sei se eu sou café frio, não sei se eu sou café quente. Mas seja idêntico. Busque ao Senhor. É isso que Ele quer. Quando o nosso testemunho, nosso dia a dia fala mais que tudo, quando em nosso trabalho nós irritamos com alguém, mas ao invés de usarmos a mansidão, acabamos deixando levar pela ira. Será que existe grupinhos entre nós? Grupinhos de fofoca, de intriga, onde só entra quem tem uma língua afiada? Espiritualidade cega. Uma igreja dentro de uma igreja. Isso tudo acontece a partir do momento em que deixamos de caminhar com Jesus. E deixamos de seguir seu estatuto para seguirmos a teologia. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. Se você está bem, hoje eu vou servir Jesus, estou bem. Mas quando tudo fecha, aí a sua fé também acaba. A fé é além das emoções. Não confie nas suas emoções, amados. Muitos querem chutar aí o balde porque as coisas estão difíceis. As coisas estão difíceis, eu não quero mais nada. Mas a palavra diz que não seria fácil. Que não ficaríamos deitados em berço esplêndido. Mas está escrito, o mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O que a gente mais vê é esse triunfalismo barato, que diz que só temos que prosperar. Mas onde que está aquela história em que diz, quem quiser vir após mim, nega-se. Onde está isso? Pegue a sua cruz e siga-me. Essa parte a gente não quer saber, a gente quer riscar, tirar aí da Bíblia. Vamos riscar essa parte? Mas é essa que vai ser testada. Amados, a igreja não existe para satisfazer o nosso desejo. A igreja existe como um ajuntamento de pessoas que juntam para se fortalecer, servir mutuamente, servir umas às outras, crescer na graça e na misericórdia do Senhor, no conhecimento. E aí, transbordar para servir o outro. Amar aquele que é difícil de amar. Porque, amados, um dia nós também éramos muito difíceis de ser amados. Mas foi exatamente isso que Jesus fez. Nos amou. Muitos de nós ainda estamos sendo difíceis de ser amados. Mas porque a gente tem alguma função, nós achamos que somos a última bolachinha do pacote. Ó Jesus, fala, começando comigo, porque o ouvido está mais perto da minha boca, né? Eu quero compartilhar com vocês uma história que o João me disse ontem. E aí eu logo pensei nessa parte aqui, como nós somos difíceis, como fomos difíceis. E foi assim que o Senhor nos resgatou para a sua maravilhosa luz. Nos tirou das trevas.
ele disse assim, ele chegou lá em casa, ele falou, nossa, a gente ganhou uma rosa do deserto, e ela está num vaso enorme, só que eu vejo que as raízes são tudo para fora, né? E aí ele falou, está precisando de um extrato. Nem sei direito. Está precisando de um extrato. Aí ele chegou em casa e falou assim, Lara, eu estou aprendendo com o pastor a cuidar da rosa do deserto, a ajeitar ela, organizar, arrumar. Como é difícil mexer com essa rosa do deserto. Eu falei, eu já pensei em mim, Senhor, será que eu sou uma rosa do deserto? Porque ele falou, tem que tirar. Aí tem várias etapas, que eu já perdi em uma delas. Mas tem que tirar, depois tem que colocar o extrato, depois tem que arrumar, tem que colocar de novo, porque senão ela morre. É muito difícil cuidar dessa rosa. Eu falei, nossa, será que somos uma rosa do deserto, tão difícil de ser cuidada? Depois que começa a soltar. Oh, Deus. Eu possa ser essa rosa do deserto, já transformada, mudada, deixando ser cuidada, podada. E não seja levado pela fé emocional, porque a fé emocional, ela não persiste. O mesmo Pedro que disse que faria tudo, que estava pronto para morrer por Cristo, agora há pouco ele dorme. Cadê Pedro? Está dormindo. A fé emocional é assim, ela não persiste, é como um tobogã espiritual. Um dia Deus prospera, agora eu adoro ao Senhor. Outro dia você está no vale, abandona tudo. Ainda ele fala assim, ninguém foi atrás de mim quando eu estava no vale. Ninguém me ligou. Ninguém mandou uma mensagem quando eu estava no vale. Ninguém foi me visitar. Oh, tadinho de mim. Meu Deus. Deus te confiou a algo, uma liderança, discipulado, ministérios. E com facilidade, eu abro a mão. Com facilidade. Jesus não vem buscar uma noiva imprudente, mas Ele vem buscar uma noiva transformada, sem mácula, sem rugas. Temos que parar de ter essa fé emocionoloide, que depende de que acontece ao meu redor, que depende de alguém para ser fiel. Quando somos movidos pelos nossos sentimentos, nós não vamos amar ninguém. Amor não é sentimento, amor é firme decisão de fazer o outro aquilo que querem que faça para você. De tratar o outro da maneira que você quer ser tratado. Por isso que Jesus disse, ame seus inimigos. E para amar a todos, não vale escolher. Amar a todos. Já pensou se Jesus fizesse isso? Aquela lá, não vou amar. Não, é muito rebelde. Aquela lá, eu vou amar, porque ela faz tudo para mim. Aquela lá, eu vou pensar. Já pensou se Jesus fizesse isso? Pela graça, nós fomos alcançados. Amado, o papel da igreja é amar, como diz a ministração do nosso Eliel aqui. Mas se continuarmos com fé emocional, nós não aprenderemos a amar ninguém. Quem vive uma fé emocional não obedece. É movido apenas pelas próprias emoções, pela própria vontade,
pelas próprias opiniões, eu acho. Somos cheios de achismo. Eu também sou, cheio de achismo. Mas a palavra de Deus é verdadeira, é o farol. Ame o teu próximo como a ti mesmo. A fé emocional, qualquer coisa magoa. A fé emocional, a pessoa enfraquecida, é disperso, dá uma tribulação, entrega os pontos. Com isso, passamos a seguir Jesus de longe. Negamos a Jesus para prevalecer o nosso eu. Olha que incrível, porque, conciliando aqui, como nós somos no nosso dia a dia. A Rebeca Vitória, de 3 anos, nós chegamos para o Dia dos Pais, que foi o domingo passado, e foi comprado uns bombons para dar de presente para os pais. E aí guardamos lá, e aí ela viu aquele saquinho de bombom, logo ela disse assim, nossa, o que é isso? Eu disse para ela, não é para mexer, isso é da igreja, não é para mexer. Rapidamente colocou a mão na cintura e disse, mas nós somos a igreja. Aí eu, que bom, né? Está ouvindo um devocional do pastor. Mas aí eu comecei a pensar, será que usamos as palavras só quando nos beneficia? Quando nos beneficia, rapidamente nós lembramos da palavra. Mas quando ela vem de confronto, aí eu não gosto mais daquela irmã. Eu não gosto mais daquela palavra. Aquela palavra nem está na Bíblia, nem tenho certeza. Eu sou a igreja? Estou parecido com Jesus? Muitos de nós estamos dentro da igreja, mas não conhecemos a Jesus. Nem fomos tocados, nem tocamos nele. Será que estamos vivendo uma vida que glorifica a Deus, seja na montanha ou seja no vale? Precisamos olhar para a cruz. Negar a Cristo é entregar os teus olhos às coisas que não agradam a Deus. Negar a Cristo é usar sua boca com palavras de maldição. Negar a Cristo é não ser fiel no dízimos e ofertas. Negar a Cristo é declarar a independência de Cristo, não obedecendo, desrespeitando a autoridade instituída aí na sua vida. Negar a Cristo é quando o seu dizer não é mais sim, sim, e não, não. Ó Deus poderoso. Quando você e eu negamos a Cristo? Irmãos, Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas Jesus não desistiu de Pedro, como também ele não desistiu de você, não desistiu de mim, de nenhum servo fiel que se arrepende verdadeiramente. Como Pedro demonstrou ao chorar ali amargamente após ter negado a Jesus. Observamos o amor de Jesus, a sua preocupação com Pedro. Quando ele interroga por 3 vezes, essa passagem mostra que o mesmo Jesus, sabendo de tudo, sabendo o que passava no coração de cada um, ele queria ouvir da boca de Pedro: Senhor, tu sabes que te amo. Por isso, nesse momento, tome a decisão. A decisão para com Jesus. Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece a nossa mente. Conhece tudo. Mas Ele quer ouvir de você. E Pedro lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. E retirando-se dali, chorou. Ó Deus, ajuda-me, Senhor, a trazer à memória as tuas palavras, para que jamais eu possa entristecê-lo. Olha a letra
Olha a letra dessa, ouve a letra dessa canção. Precisamos olhar para a cruz. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Amados, mas você precisa arrepender. Arrepender por várias vezes ter negado a Jesus. Eu estava condenado, mas agora, pela cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz, nós fomos reconciliados. Eu queria que vocês levantassem agora. E comece uma reflexão, você que está aí em casa. Quantas vezes negamos a Jesus? Quantas vezes negamos a Jesus? Com nossas atitudes, a nossa falácia. Queria que você ouvisse, você de casa também. Pela cruz. Precisamos olhar para a cruz. Teu amor é imenso por mim e por você. Para a cruz eu vou, Para a cruz eu vou, Deus. Do teu sofrer participar, Ó Deus poderoso, da tua obra vou cantar, a tua obra, Senhor. meu Salvador, Salvador, na cruz mostrou, ó Deus poderoso, o amor do Pai, o amor do Pai, do justo Deus. E é pela cruz, ó Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, Pela cruz, me chamou, Ele te chamou e ainda te chama. gentilmente me atraiu e eu, Ó Deus poderoso, sem palavras, foi me pela cruz aproximo, e reconciliamos. quebrantado o seu Ó Deus amor. poderoso, grandioso és o Senhor. Pai, nos perdoa, ó Deus, por muitas vezes negarmos ao Senhor, ó Pai. Deus, nós precisamos de Ti, ó grandioso Deus. Deus, em nome de Jesus, com Tua graça, com Tua misericórdia, nós precisamos de Ti, não somos nada sem o Senhor. Deus, nos perdoa por negar, ó Deus, ao Senhor todos os dias. Mas achegamos a Ti, ó Deus, clamando o Teu perdão, ó Pai. Rasgamos o nosso coração a Ti, ó Deus. Ó Senhor, ó Deus, precisamos de Ti, ó Deus. Ó Senhor, que os Teus olhos sejam voltados para nós. Nos perdoa, Deus, por negar a Ti todos os dias, ó Deus. Nós queremos ser diferente, Deus. Porque um dia o Senhor tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Nos tira todos os dias das trevas, Deus. Nos tira do vale dos ossos secos. Queremos ser restaurados por Ti, Deus. Transforme-nos por completo. Transforme-nos, Deus, de dentro para fora. Ó Deus, que não possamos esquecer da Tua palavra. Que não possamos esquecer da Tua palavra, Deus. E lembrarmos sempre
O Senhor é o farol, o Senhor é a luz. Oh Deus majestoso, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus.